Sede, fome da tua presença é o que eu mais quero ter, a tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Vamos ver do início. Deus, eu ouço. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Pode ir, eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Então diga só, Senhor, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Mais uma vez, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. Amém. E como é bom podemos estar aqui louvando a Deus. Então, nesse momento, enquanto cantamos, eu queria que você saísse do seu lugar, desse um abraço no seu irmão, dissesse como é bom estar aqui adorando a Deus com você. Amém? Pode sair do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, diga como é bom estar aqui com ele nessa tarde. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos ser do início, nós estamos. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Você já voltou para o seu lugar, vamos com as palmas, louvando o Senhor. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu
santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Então peça a Deus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Então diga tempo. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, num só amor. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém. Nesse momento você poderia fechar os seus olhos e dizer palavras de adoração ao Senhor e agradecer que nós, nos nossos momentos difíceis, sabemos a quem recorrer. Então comece a agradecer por esse Deus ser maravilhoso, por ser nossa esperança, porque sabemos que quando as nossas lágrimas rolam, sabemos que temos um Deus que colhe todas elas. Sabemos que podemos deixar tudo aos pés da cruz. Sabemos que temos um Deus que já enxugou as nossas lágrimas, que já nos consolou. Nós temos um Deus que nos escuta, que nos ouve. Nós temos o Santo Espírito que intercede por nós. Então faça dessa canção a gratidão, Senhor Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Só a igreja diga: firme, ó Deus, está. Firme, ó Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Você poderia aplaudir ao Senhor e agradecer a Ele por essa misericórdia. Amém. Obrigada, Senhor. Meus irmãos, olha para quem está do teu lado aí, vê como uma pessoa está bonita, está do teu lado aí. Veja aí, coisa bonita. Não está? Não está perfumada a pessoa, não está? Coisa mais linda, né? Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, a gente tentou colocar hoje um data show aqui, direto, mas funcionou em casa, aqui não funcionou. Cadê ela? Laura, não deu certo não. A próxima a gente melhora aí. Estamos aí paquerando com um data show, né? Estamos aí paquerando. Em breve a gente vai ter um data show aqui para a gente projetar as nossas canções aqui. O Diácono Leandro é perito em fazer aqueles não sei o nome, painel, né? Para projetar. Ele fez um para a igreja enorme, então a gente vai fazer um daqui pequenininho para a gente colocar aqui. E a gente está aprendendo umas canções novas também, tá bom? Um momento ofertório, né, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Vem cá, chega, deixa eu ver alguém, vou chamar alguém diferente hoje aqui, viu? Deixa eu ver. Chega. Jacilene. Vem cá, Jacilene. Meus irmãos, Silvânia. Falando nisso, a gente soube nem responder, mais cadê Gabi? Tu veio hoje não foi? Tem que saber. Hã? Tá chegando, tem que saber Gabi de Lucivânia, né? Como é que ela tá? Ela não deu mais notícia. Mistério. Meus irmãos, o momento de ofertório é um momento de gratidão e obediência. Gratidão por quê? Porque a Bíblia ela pede oferta e dízimo. O dízimo é uma obediência a Deus, porque Deus nos dá 100%, não é isso, Leão? Deus nos dá 100%, ele pede que a gente devolva 10%. Aí você diz, que conta é essa? Na verdade, Deus é inteligentíssimo, superior à nossa, né? Porque, na verdade, os 10% tem gente ainda que não dá. Por quê? Porque ama o dinheiro, não é? Mas imagine se Deus pedisse 90%, ele estava errado? 90%? Não, tudo não é dele. Mas ele faz isso exatamente para provar se a gente ama ele, né? A Bíblia diz assim, não ame o dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo os males. O problema não é o dinheiro, viu, Fátima? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? E as ofertas é a gratidão do coração para com Deus. Aí você diz assim, como é que eu posso roubar nas ofertas, Cristiane? Como é que eu posso roubar se a oferta é minha? Eu dou se eu quiser. Lembra de Ananias e Safira? Eles não iam ofertar a Deus? E eu não ia. Eles tinham prometido que ia dar tudo. Não foi? Mas aí o que aconteceu? Deram a metade. Aí o Espírito Santo foi e mentiu. Roubar a oferta é isso. É quando você promete algo a Deus, né? E não dá. Vou dar outro exemplo. Você diz assim, eu vou arrumar um emprego e quando eu arrumar emprego, o primeiro salário eu vou dar no altar do Senhor. É um exemplo, estou mandando você fazer isso não. Aí a pessoa, Deus abre a porta de emprego, não é isso? Aí chega o primeiro salário, o camarada olha para as contas, olha para a Energisa, olha para... Ele diz, e aí? Aí você não cumpre o que deu, o que prometeu a Deus, né? Aí Jesus diz assim, é melhor não cumprir. Ou melhor não ter feito o voto, né?
É melhor não ter feito voto. Pô, você estava desempregado, não estava vindo água de conta e de luz? E Deus não abriu a porta? Então roubar nas ofertas é isso. Eu estou explicando a você porque é base. Roubar nos dízimos e nas ofertas. Então, quando você faz isso, você está sendo obediente e você está sendo grato a Deus. O Senhor que nada fica devendo a ninguém. Aliás, todos os dízimos do mundo não era capaz de pagar o que Jesus fez por nós na cruz, né? Mas isso ele implantou para que o teu coração, para ver se o teu coração está com ele realmente. Lucivane vai passar? Jacilene vai passar e você com muita alegria pega aí o envelope, tá bom? Enquanto louvamos a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Pai, nós te agradecemos por essas ofertas, esses dízimos que está aqui no teu altar. Que as mãos que fizeram isso sejam retribuídas pelo Senhor. Que não falte, Senhor, saúde, não falte paz no lar, que não falte, Senhor, todo o mantimento necessário para que teus filhos vivam e sobrevivam aqui na terra. Abençoa também aqueles que não puderam fazer, Senhor, mas o Senhor sabe, ó Pai, o coração de cada um. Que a tua graça recaia sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, viu, Jacilene? Deixa eu dar uns avisos aqui. A gente sempre dá os avisos no final, mas vou dar logo agora, porque a gente prega, né? E depois a gente temos aí uma comemoração de um aniversário de umas meninas aí, né? Meus irmãos, deixa eu te falar aqui. Estou aqui com alguns convites e uma ficha de inscrição para o nosso primeiro encontro de casais, tá bom? Reunião de casal que a gente vai ter no dia 10, tá certo? Você que é daqui, que está vindo, você tem que fazer sua inscrição para a gente saber a quantidade de pessoas que vai vir, porque vamos ter um jantar, vamos ter brindes, vamos fazer uma lembrancinha para dar aos casais. Tem toda uma organização. Para isso, a gente se organizar, precisa saber a quantidade de casais que vai estar, tá bom? Então, você tem que fazer sua inscrição. Agora, para o casal que você vai chamar, aí você leva o convite e a ficha de inscrição. Sábado que vem, tem um culto dos homens lá na igreja de CNV Cristo, e lá a gente vai ter um testemunho do seminarista e diácono Guedes. Eu queria que você que é desse lugar e conhece jovens, manda o link para ele. Gente, é impactante o testemunho desse jovem homem casado, né, de Guedes. Por isso que eu coloquei o tema assim, do pó aos pés de Jesus, né? Gente, o que Deus fez na vida daquele homem, que hoje é um diácono, é seminarista, é um candidato a pastor, não foi brincadeira. Principalmente no ano de 2007, ou é 2017, eu não me lembro agora direito. 3 acontecimentos bombásticos que aconteceram na vida daquele homem, que fez com que ele se enveredasse pelo mundo da bebida. Ele virou um alcoólatra mesmo, da bebida. Foi coisa... E Deus restaurou aquele homem, sabe, de uma forma que você não imagina. Ele vai contar tudo
no seu testemunho estilo podcast. O que é estilo podcast? É tipo, eu vou perguntando e cavando mais coisas e extraindo daquele homem ali, coisas que vai abençoar demais a tua vida. Então, olha, sábado 7h30, a gente vai estar colocando o link lá da igreja. Envia para um amigo, um jovem, ou uma pessoa que se enveredou pelas bebidas. Você vai ver que Deus pode restaurar, tá certo? Outra coisa, sábado que vem temos o estudo de atributos aqui, tá bom? Não foi feito esse sábado, por conta que faltou algumas pessoas. Então sábado seria a nossa folga. Então vai ter o estudo. Diga assim, acha é pouco, diga. Acha é pouco, é para estar folgando, vai estar estudando aqui. Amém? Deixa eu ver mais aqui. Eu queria que você abrisse em Filemon, por favor. Filemon só tem um capítulo. Todos encontraram aí? Quero que você ficasse em pé em referência à palavra. Deus confirmou essa palavra hoje de manhã. Lá no Cristo, a gente foi para a EBD e a meditação do pastor Augusto falou sobre escravo. Foi esse, Cristiano, que a gente estava lá, não foi? Eu disse, meu Deus, obrigado, porque essa palavra vai falar sobre um escravo que viveu na época do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos ler aqui, a leitura um pouco extensa, mas só é um capítulo, só gostaria de ler com todos vocês, tá bom? Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. E a nossa irmã Áfia e Áquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Está vendo? O grupo de vida já existia nessa época, né? A igreja que está em tua casa, né? Tinha um grupo de vida já. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. Por que ele disse isso? Porque ele era apóstolo, ele podia dar uma ordem, mas ele faz um pedido, tá ok? Todavia prefiro rogar-te por teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual antes te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele que é meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas prisões do evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim por espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu recobrasse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão, amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo,
de meu próprio punho escrevo, eu pagarei, para não dizer que você deve até a tua própria vida. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor, reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo prepara também pousada, pois espero que pelas vossas orações eis de ser com... Paulo era meio abusado, não era? Fez um pedido com uma ordem e ainda disse, prepara lugar que eu estou indo para... Vamos lá, salva-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Pai, nós te louvamos por essa leitura maravilhosa, Senhor, por esse ensinamento, por essa grandiosidade do coração de Paulo, essa leitura maravilhosa, Senhor, por esse ensinamento, por essa grandiosidade do coração de Paulo, o perdão, Senhor, daquele homem. Em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus queridos. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo daquela época. Existiam muitos escravos. O Império Romano estimava-se que tinha uma faixa de uns 60 milhões de escravos em todo o Império Romano, em todos os lugares onde Roma dominava. E o nome Onésimo significa útil. É engraçado que Paulo faz um jogo de palavras que no nosso português ele não aparece, né? Quando ele fala para o Filemon, ele diz assim, olha, ele te foi inútil, mas agora ele é útil, né? Para a gente não tem nenhuma uma graça, mas na verdade Paulo fez uma graça ali, né? Jogando a questão das palavras, porque o nome Onésimo significa útil. Filemon, a carta a Filemon, Paulo envia um escravo que ele ganhou para Jesus na prisão. A Bíblia não conta como foi o encontro de Paulo com Onésimo, mas a gente dá para imaginar que este escravo, ao se converter, ele abriu o coração com Paulo e contou tudo o que ele tinha feito com o antigo patrão dele, o senhor dele. Ele tinha fugido do local onde ele estava. O problema que a gente vai ver hoje, que alguns historiadores falam que de duas coisas que ele possivelmente fez contra Onésimo. E a gente vai aprender nesta noite. A primeira coisa, meus irmãos, é o seguinte: a carta de Filemon também nos leva a crer que Onésimo, além de ter fugido, ele causou algum prejuízo ao seu senhor. Se você observar o versículo 18 e 19, ele diz assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Paulo diz, pode lançar na minha conta. Se ele ainda te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu vou pagar. Aí Paulo diz, né? Para não dizer que você deve a minha até a própria vida. Por que Paulo diz isso? Porque a vida de Paulo a todo tempo foi entregue a Cristo para ganhar almas. E ele corria perigo todos os dias, né? Para salvar uma vida. E uma dessas vidas que foi salva, né? Foi exatamente a vida de Filemon. Por isso que Paulo diz, você me deve até a própria vida. Porque você foi gerado, né? Com a minha pregação, a pregação do Evangelho. E eu sofri muito para poder gerar você e outras vidas. Em resumo, é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz isso, Eduardo, possivelmente este homem podia ter feito algo muito grave ali na casa onde ele era escravo. Há duas coisas que possivelmente, mas antes disso, eu quero falar uma expressão de Calvino. Ele diz assim:
Assim como muitos teólogos defendem, Calvino principalmente, a tese de que Onésimo roubou algo muito valoroso da propriedade de Filemão e fugiu. Isso é uma das vertentes. Fala que ele roubou algo muito precioso lá de Filemão e por isso ele fugiu. Uma segunda vertente, ele diz assim, afirma que o termo prejuízo pode se inferir a Onésimo, né, que ele havia furtado, né, da propriedade de Filemão um bem muito valioso. Mas há outra possibilidade, que diz assim, que ele não anula a primeira, ele diz assim que considera que a lei romana exigia dinheiro de qualquer um que hospedasse um escravo fugitivo, se tornava devedor ao senhor do escravo do montante referente a cada dia de trabalho. Em resumo, uma outra vertente é que Paulo, por ter aceitado um escravo como ajudador, como um auxiliador dele, Paulo que tinha que pagar a dívida a Filemão. E a dívida era, cada dia que ele passou, que ele fugiu, referente a um dia de trabalho. Então imagina aí se ele passou um ano, quanto que Paulo tem que pagar? 2 anos fora, não sei, a Bíblia não diz. Então talvez quando Paulo diz assim, coloca na minha conta, né, se bem que você me deves até a própria vida, ele estava falando ou de um furto, ou exatamente dessa lei que existia, que Paulo era responsável por Onésimo. E aí ele estava negociando com Filemão a questão da pendência de Onésimo. Pode ter acontecido as duas coisas, ou pode ter acontecido uma das duas coisas. Estão entendendo até aí? Diga amém. A escravidão do Império Romano, meus irmãos. Para compreendermos ainda melhor a história de Onésimo, precisamos considerar alguns aspectos da escravidão. Por exemplo, presta atenção. Estima-se que havia, eu falei, né, cerca de 60 mil escravos no Império Romano. Todos os impérios e reinos antigos, a escravidão era algo comum, sendo considerado fundamental à sociedade e o bom funcionamento da economia, para a geração de riqueza. Na maioria das vezes, a população de escravos era muito maior do que o restante da população livre. Por exemplo, na época, na Itália, considerava-se que tinha quase 90% de escravos e 10% eram de pessoas livres, a ponto de muitos temerem exatamente desses escravos tomarem conta, né, do local, do país ou da cidade, né? Por isso que eles faziam o que com os escravos? Eles amedrontavam os escravos, eles colocavam sob submissão total os escravos, não podiam perguntar, muitas vezes não podiam se comunicar, para que não houvesse nenhuma rebelião, já que a totalidade dos escravos, dependendo do local, era muito maior do que a população de pessoas livres. Ok? Então, havia, né, era normal, né, que eles oprimissem aqueles escravos a ponto de eles dizer assim, olha, não vamos fazer nada porque a coisa aqui vai piorar. Eu me lembrei de uma coisa, o meu sogro, fez uma cirurgia como é que chama, do coração, como é o nome? Ponto Safeno. Aí eu vi o pessoal comentando, né, da família, o Elma, tudo, que tinha um rapaz lá, que ele era de uma cidade aí fora, aí é tão engraçado ele falando isso, aí disse que ele estava faltando lençol, alguma coisa assim, eu estava molhado, e aí o Elma foi não sei quem, disse assim, por que você não reclama? Pode reclamar que isso aqui a gente está pagando, é com dinheiro público, não sei o que. Aí ele disse assim, eu vou reclamar nada, porque se eu reclamar, elas oprimem a gente aqui. Aí elas não querem colocar medicamento na hora certa, aí eles ficam com raiva da gente. Eu achei interessante, aí eu me lembrei dessa questão da escravidão, né? Porque os escravos, eles tinham medo de perguntar alguma coisa.
ou de indagar alguma coisa aos seus senhores, porque tinham medo de serem perseguidos ali, né? De serem oprimidos. É exatamente isso que acontecia naquela época. Para que não houvesse nenhum resquício de rebelião. Meus irmãos, a melhor coisa que existe é a educação. Os escravos não tinham educação nenhuma, não tinham estudo. Quando você dá educação ao povo, o povo vai saber onde pisa, qual a porta que entra e qual a porta que sai. Não estranhe que em países como o Brasil a educação é quase falida. Por quê? Porque não quer que o povo saiba a verdade. Um povo que não estuda, um povo leigo, né, é mais fácil de ser dominado. Tá certo? Então, estude, sabe? Estude as coisas da vida e estude principalmente a palavra de Deus, que ela é luz, ela é lâmpada, ela abre todo o entendimento. Outra coisa, a opressão dos escravos, né, para que evitasse que eles saíssem do controle, né? Eles eram muito oprimidos, né? E para que não houvesse sinal nenhuma de obediência, eu falei isso, né? Havia até, meus irmãos, castigo de forma severa, a ponto de alguns lugares até crucificarem escravos. Olha que coisa. Eram crucificados quando encontravam um escravo rebelde. Vou dar um exemplo, Onésimo. Se Onésimo tivesse sido pego, ele podia até ser crucificado. Eu não sei como era a lei ali naquela parte onde Filemão morava, mas com certeza ele seria muito punido. Ok? Estão entendendo até aí? Diga amém. Muitos senhores eram cruéis, né? Principalmente quando o escravo fugia. Agora, como alguém se tornava escravo, pastor? Na época existiam muitas maneiras distintas de o indivíduo se tornar escravo. Ele podia já nascer de uma mãe escrava, ok? Ele podia ter cometido algum crime específico e aí ele teria que ficar como escravo para pagar o seu crime, tá ok? Ou alguém também podia ser escravo para poder quitar uma dívida. Alguém estava devendo muito e dizia, deixa eu ser teu escravo tanto tempo para poder pagar a minha dívida. E aí a pessoa ia trabalhar como escravo para aquele senhor ali. Então as maneiras são diversas, ok? Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta de Filemão. Ele conhece Onésimo na prisão e, como eu disse, ele ganha Onésimo para Jesus. Possivelmente houve vários gabinetes, porque eu vou ensinar uma coisa a vocês. Diga assim, o pastor vai ensinar algo, diga. A ovelha que faz mais gabinete, geralmente é a ovelha que tem mais intimidade com o pastor e com a liderança. Você sabia disso? Por que Paulo gostava tanto de Onésimo? Porque ele abriu o coração com Paulo. Chegou para Paulo, Paulo, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. E Paulo disse, vamos orar. E Deus um dia vai resolver isso. Eu me lembro de o pastor Hernandes de Lopes, ele falando que estava pregando em determinado local. E na hora que ele estava pregando, uma mulher chorava muito, chorava de forma compulsiva, que aquilo chamou a atenção dele. E quando ele terminou o culto, ele sentiu de Deus de procurar aquela mulher. Ele chamou a mulher e disse, puxa, por que a senhora estava chorando tanto? Aí ela disse, pastor, podemos conversar em um lugar mais reservado? Disse, podemos. Aí foi para um lugar mais reservado. E ela disse, pastor, há tanto tempo que meu marido morreu, faleceu. E quando ele era vivo, eu traí meu marido. E até hoje, eu sinto como um peso na minha alma. Eu não consigo me perdoar. Dia e noite, eu acordo pensando. E aí Hernandes Dias Lopes, ele falou do amor de Jesus para aquela mulher. Relembrou a ela sobre o perdão de Cristo Jesus. Disse que em Cristo todo pecado é perdoado, né? E aquela mulher naquele dia, ela disse que saiu como que tirasse uma tonelada
da alma dela. Sabe, meus irmãos, existe um mistério quando uma pessoa, uma ovelha, procura um sacerdote para abrir o coração. Existem pecados, seu Toninho, que ele só quebra a força dele quando você confessa. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Sabe por quê, meus irmãos? Há pecado vicioso. Qual é o pecado vicioso? É aquele que você não sabe, que você não consegue deixar. Chama o laço do passarinheiro. Quanto mais você tenta deixar, mais o laço aperta. Até que você procura alguém de confiança e diz: olha, pastor, o amigo de confiança, né? Diz: olha, estou fazendo isso, estou cometendo isso, eu queria uma ajuda. E uma pessoa que é sábia, né, dá as mãos e vamos orar, meu irmão, minha irmã, meu irmão. E Deus vai te perdoar. E vão ficar conversando para você lutar contra esse mal, contra esse pecado, contra essa tentação. Meus irmãos, passa instantaneamente, ó, a pessoa se liberta de uma forma, ou melhor, Deus liberta a pessoa de uma forma tão grandiosa, porque agora aquele pecado foi dado à luz. Sabe qual era a força daquele pecado? É que estava escondido. Quando a polícia está procurando um camarada, o que o camarada faz? Hã? Quando a polícia acha, o que acontece? Acontece o que? Diga. Prende. Pecado é desse jeito. Quando ele está escondido, ele está pintando e bordando. Mas quando a polícia acha, quando confessa, aí Deus diz: espera aí, agora eu vou resolver. Perdão. E aquela vida tem como fosse uma força de Deus para resolver aquele problema de pecado. Diga assim, Danilo: isso é espiritual. E é mesmo. Ao ouvir de Onésimo a confissão de que ele era um escravo, do que ele tinha feito, que podia ter roubado, não é isso? Ou alguma coisa, ele fez algum dano a Filemão. Não sei, eu acredito que não foi na hora, mas Paulo deixou dar um tempo até ver a fé de Onésimo. Onésimo foi muito útil a Paulo, a ponto de Paulo ficar muito triste por enviar Onésimo a Filemão, o escravo. Mas Paulo sabia que tinha que resolver aquele problema. Paulo sabia. Todo pecado ele é perdoado, mas todo pecado tem uma consequência. Todo pecado é perdoado, mas todo dano tem que ser resolvido. Não é porque Deus perdoou que eu vou olhar para trás: se vira o que eu fiz. Não. Tem que resolver. Tem que resolver. Lembra do baixinho lá que subiu na árvore? Como era o nome dele? Zaqueu. Zaqueu roubou ou não roubou? Roubou com força. Mas depois que ele se converteu, foi o que ele fez? Devolveu tudo em dobro. Pecado, podemos pecar. Agora pense duas vezes. Se você pecou, feriu alguém, fez alguma coisa contra alguém, se você se arrepender, tem que voltar atrás e consertar. Isso é cristianismo. Deus não perdoa e passa a mão por cima, não. Então Paulo chega para Onésimo e diz assim: olha, Onésimo, você vai ter que ir a Filemão e rogar o perdão dele. E Onésimo já estava convertido, graças a Deus. A melhor coisa que tem é um homem convertido, uma mulher convertida ao Jesus. Tudo que Deus mandar fazer, ele não pensa duas vezes, ele vai fazer. Ele vai fazer, meu irmão. Você imagina, puxa, viaja comigo agora, viaja, Fátima, comigo agora. Você imagina, tu um escravo, tu roubou algo valioso do teu senhor, e agora depois de muitos anos tu tem que voltar à casa daquele teu senhor. Como é que ia ficar o teu coração? E os teus amigos que ficaram lá, os amigos escravos, como iam te olhar? Você tem que enfrentar a cara de todo mundo, inclusive do teu patrão.
para pedir perdão. Veja como era difícil para Onésimo também. Veja como era difícil para Filemon também perdoar. E veja como era difícil para o apóstolo Paulo dar a mão à palmatória por uma pessoa. Porque nem todos querem arriscar dar a mão à palmatória por pessoas. Porque pessoas dizem uma coisa aqui, lá na frente ele volta atrás, não faz o que diz. Então é um risco dos três lados. De não receber o perdão, ou de Filemon não atender o pedido de Paulo, ou de repente Onésimo aprontar novamente. E aí como é que fica o apóstolo Paulo que disse, eu te devo, você me deve até a própria vida, que arriscou tudo. Veja como é delicado, meus irmãos, tratar com pessoas. Mas a gente está trabalhando aqui com uma pessoa convertida a Jesus. Diga graças a Deus. Ele era convertido. Paulo disse, ele me é útil. Ele diz assim, eu queria que ele ficasse comigo aqui, mas eu não queria fazer algo sem o teu consentimento. Agora eu vou te enviar ele, mas não vou te enviar como escravo. Ele vai ser enviado como um irmão em Cristo. Ele diz, olha Filemon, trata ele como um irmão. Sabe o que Paulo diz, meus irmãos? Olha, Eduardo, sabe o que Paulo diz? Trata ele como se fosse eu mesmo. Olha o risco que Paulo faz. O pastor é assim, viu, Laura? O pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele acredita na ovelha, ele diz assim, essa ovelha aqui, quando vem falar mal de uma ovelha que o pastor conhece, o pastor diz, não, é fulano? De jeito nenhum. Não, pastor, de jeito nenhum. Conheço fulano, de jeito nenhum. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Quando o pastor conhece a ovelha, ele dá a mão palmatória para a ovelha. Pode acreditar. Mas lembra que Filemon fazia o que com o pastor Paulo? Ele o que? Abria o coração. Como é que um pastor pode conhecer a ovelha se não fizer gabinete? Como o pastor vai conhecer a ovelha se a ovelha não falar da vida dela? Não tem como, meu irmão. De púlpito ninguém conhece ninguém. Já aproveitando a deixa, se você um dia quiser conversar com o pastor, né, marca um gabinete para a gente conversar. Eu quero te conhecer mais. E aproveita que você conhece o pastor também. Né? Porque o gabinete é os dois lados. Você conhece e você conhece o pastor. Porque o pastor que fala muito como eu, né? Ele ouve e fala. Né? Ele ouve e fala. Eu também gosto de falar da minha vida, porque eu sei que a minha vida pode abençoar a vida de muita gente. Eu quero fazer aqui uma analogia, meus irmãos, para que você entenda. Diga assim para teu irmão: todos nós somos Onésimos. Todos nós somos Onésimos. Viu, Dário? Todos nós somos Onésimos. Em João 8:34, você anota para depois você não perder essas. Sabe o que é que Jesus disse? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Está vendo que nós somos diferentes de Onésimo? Se você foi perdoado, você não é mais escravo do pecado, mas se você vive pecando, tu és um escravo. Igual Onésimo era escravo de Filemon. Somos escravos do pecado. E o pecado é um senhor que escraviza, que oprime. Sabe aqueles vídeos, esqueci teu nome, Eliel, que o bandido dá um docinho à criança, não é isso? Já viu aqueles vídeos? Aí a criança, né, não pode ver doce, né, cheio de lombriguinha na barriga, não pode ver um docinho. Aí vai, corre, pega o docinho, aí o bandido vai, pega a criança, bota no carro e leva para fazer o mal. O pecado é assim.
ele joga o doce da carne, né? do desejo, né? do bom gosto, né? Mas na verdade, aquilo ali é uma amargura que está por trás daquilo. Depois que a pessoa comete, se for de Cristo realmente, é complicado. Caim, quando mata Abel, Deus vai bater um tete com ele, né? Aí Deus diz assim: por que você fez isso? Cadê o teu irmão? E ele, muito atrevido para Deus, disse: eu sou guarda do meu irmão? Sou tutor do meu irmão? Aí Deus, com muita paciência, diz: o sangue do teu irmão clama por mim. Aí Deus diz assim: o pecado bate à tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Deus fala, meus irmãos. A todo momento o pecado está batendo. Onde a gente vai, onde a gente está, o pecado está ali, ó, batendo no nosso coração, querendo entrar. Mas Jesus disse: mas a ti cumpre dominá-lo. Como eu posso dominar o pecado? Com o poder do nome de Jesus, meu irmão. Você sozinho não consegue dominar. Acredita no que eu estou dizendo. Pede a ajuda de Jesus. Jesus, me ajuda. Porque a tentação, ela mexe com a gente. Mexe ou não mexe? A ponto de tirar até as nossas faculdades mentais. Você não consegue pensar. Aí nessa hora, sabe o que é que faz, Laura? Se ajoelha e pede clemência a Deus. Senhor, vem aqui, Senhor. Estou sem força, me ajuda. E você vai ver que do alto vem força para você vencer mais uma tentação. Quantas vezes, meus irmãos, estou abrindo meu coração aqui para você. Quantas vezes vem a tentação no coração, né? E você se ajoelha, você ora, daqui a pouco aquela força vem, aí você se levanta e você diz assim: Satanás, mais uma vez, perdesse. Faça isso para você ver. Porque somos escravos do pecado, Gabi? Porque eu e você estávamos devendo. Onésimo roubou. Eu e você já nascemos devendo. Colossenses 2,14 ele diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Jesus, ele riscou o escrito de dívida. Ou seja, seu Marco, tu estava devendo com força, isso. Jesus riscou a tua dívida. Cravou-a na cruz. Meu irmão, quando você está devendo na bodega, o que é que acontece? Quando você paga. Quem já deveu em bodega aqui? Aí você vai lá, né? Ô, Dona Maria, vem minha conta aí. Aí ela abre aquele caderno, diz 50 matérias. E a calculadora. Assim, misericórdia, Jesus. Aí você paga, né? Aí depois que paga, o que ela faz? Não, tem uns que, né? Arrasa, tira e dá você. É isso? Dá você lá, ó, para provar que tá anotado ali, foi que você. Porque tem uns que é esperto, hein? Você pede 10 pães, bota 15 pães, né? Aí tem que ter cuidado, rapaz. Tem uns que. Aí, mas você pagou e a pessoa deu. Então você pega aquele papel, foi a mesma coisa. Quando Jesus pagou a nossa dívida, ele pegou a dívida de cada um, colocou na cruz assim, ó, cravou na cruz. Dívida de Silvestre, de Eliel, de Cristiane, de Laura. Dívida da nossa vida toda foi cravada na cruz. Foi pago um alto preço. Por isso éramos escravos. Éramos, Edna, devedores da carne, do pecado. O nosso paizinho lá, o primeiro, nos endividou. Adão. Adão pecou?
A gente já nasceu em pecado. Uma criancinha, 3 anos de idade, já está dando na outra, não é? 4 anos que você lida com criança, criança não mente ou não mente? Mente. Quem foi que ensinou a criança a mentir, hein? Porque já está lá, ó, sementezinha do pecado. Já mente, já faz teatro, já faz birra. É evidente que uma criança é inocente, não só maneira de viver. Uma criança briga, daqui a meia hora está junto novamente, parece que nada acontece. Eu e você, quando briga, a gente passa um ano sem falar um com o outro. Não é? O Osmédio está rindo ali, ó. Fomos comprados por um alto preço. Anote isso aí também, meus irmãos. 1 Coríntios 6. Porque foste comprado por alto preço. Glorificais, pois, a Deus em vosso corpo. Enquanto você está vivo, glorifica a Deus, porque um alto preço foi pago por mim e por você. Eu faço uma pergunta a você. Tem muita gente, Dário, que diz assim: Deus nos salvou, só que quando Ele paga um alto preço, e a gente não era nada e ainda não somos nada. Peraí, que doutrina é essa? Você paga um alto preço por algo que não presta? Que não serve? Somos especiais perante Ele. Na verdade, todo o cosmo, tudo que acontece é em prol da sua igreja, do qual eu e você fazemos parte. Isso aqui é tremendo. Deus se revela, Deus ministra, Deus exerce poder, porque Ele ama a igreja. Somos especiais hoje porque Ele nos deu valor. Antes não éramos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia nem o nome dela menciona. Quando ela toca em Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. Ou seja, a mulher não era ninguém, mas agora, quando é tocada por Cristo, quando ela toca em Cristo, ela passa a ser alguém. Diga sempre para teu irmão: você é alguém perante o Senhor. Não aceite, Eliel, não aceite que o diabo chegue para você e diga que você não é ninguém. Você é especial para Jesus. Você é alguém porque foi pago um alto preço por tua vida. O versículo 17 de Romanos 6, ele diz: mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Estou finalizando. Sabe o que é mais bonito? Que Deus nos libertou para aprendermos as maravilhas que vêm dele. Por que muita gente lê a Bíblia e não aprende nada? Já fez a pergunta? Já fez, Eduardo? Por que muita gente lê a Bíblia e não aprende nada? Por que muita gente lê a Bíblia e não obedece o que Deus manda? Eu vou te dizer, é muito simples isso. Porque ouve a palavra de Deus quem não é de Deus não ouve. Os olhos só estão abertos daqueles que Deus abre. Os ouvidos só são abertos daqueles que Deus abre. Quando se é ministrada a palavra, quando a pessoa vai ler a Bíblia, Deus vai revelando a quem Ele abriu os olhos, a quem Ele abriu os ouvidos. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e ter conhecimento histórico, mas não de revelação, se Deus não abrir o coração. Pode conhecer o que Jesus fez, o que Jesus comeu, onde Jesus andou, mas nunca vai receber da palavra a graça e a salvação, porque isso vem de Deus. Efésios 2:8: vós sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Logo, se você está ouvindo esta palavra aqui e está entendendo, glorifica a Deus no teu corpo, porque Deus abriu os teus ouvidos para ouvir. O resumo da vida de Onésimo são duas coisas, seu Marcos. Um encontro de perdão e de humildade. Perdão por quê? Porque Onésimo precisava do perdão de Filemão. E humildade por quê? Ou melhor, ao contrário, o perdão tinha que ser dado por Filemão.
E Onésimo precisava ser muito humilde para chegar lá e pedir perdão depois de muitos anos daquilo que ele fez, que nós não sabemos, né? Mas foi algo grave, porque se não fosse algo muito grave, Paulo não tinha mandado ele ir lá resolver. Quando você se converte, você tem responsabilidades a fazer. Porque você e eu não vivemos uma vida santinha antes de ser de Jesus. Fizemos estragos na vida de muita gente. É preciso, meus irmãos, voltar, pedir perdão, consertar. O contrário também é verdade. Se alguém te fez algo e alguém chega para te pedir perdão, perdoe, porque isso é ser cristão também. Vamos ficar em pé. Eu quero finalizar. Esqueci o teu irmão, como é o nome dele? Edson, tudo bom, Edson? Quando eu vim para a Nova Vida, eu conheci um homem, um homem gentil demais. Cristiano conheceu. Um homem do povão, um pastorzão, chamado Pastor João. Né? Pensa num homem gracioso. Esse homem me recebeu, eu saí da igreja presbiteriana brigado. Eu saí da igreja presbiteriana brigado porque eu não estava aceitando algumas coisas lá e peguei um fight com o pastor lá, né? E eu disse: pastor, estou saindo da igreja. Lá é presbitério, né? Reuniu o presbitério lá, os presbíteros. Eu digo: eu estou saindo da igreja, vou para a igreja Nova Vida. O pastor me abençoou tudinho. Cheguei na Nova Vida, o pastor Augusto já estava como líder dos jovens, né, na época. E o pastor João me recebeu, aquele pastorzão, né, carinhoso, aquele tudinho, tal. E aí eu fui gostando, passou-se não sei quantos meses, quase um ano. Aí ele viu que eu fiquei firme, aí disse assim: Silvestre, vamos conversar. Bora! Eu bem feliz, né? Aí ele disse: tem uma coisa que você tem que fazer. Eu disse: o que, pastor? Diga aí que eu faço. Disse: você tem que voltar lá à igreja e pedir perdão. Aí o pastor ia todos lá. Gente, eu gelei na hora. Pastor, é isso mesmo? É. Aí eu entrei em contato com o pastor na época, o pastor Vanderlan. Alguém conheceu o pastor Vanderlan aqui? Conheceu? Um ruivozinho, né? Esse pastor meio sem jeito, né? Eu quero que o senhor reunisse Aí ele riu, o pastor Vanderlan, né? Reuniu o presbitério. Eu digo: pra quê? Eu disse que eu queria pedir perdão para todos, por aquilo que eu fiz. Aí ele disse: domingo. Aí reuniu, fui pedir perdão, chorei, né? E ele me deu uns conselhos. Do que pareça, o fardo estava em mim, mas eu não sentia. Porque o outro pastor supria isso, né? Mas eu saí daquele local tão leve, meus irmãos. Tão bonito o gesto do pastor Vanderlan do presbitério, que me perdoou, oraram por mim, me abençoaram. Faça uma bênção lá na igreja Nova Vida. Meus irmãos, olhe para trás, tem coisa para consertar. Antes que Jesus volte, ou antes que eu e você partam, antes que Deus recolha a nossa vida, resolva o que tem para resolver. Assim como Onésimo foi resolver com Filemon, resolva as pendências. Seja uma pessoa de Deus, não tenha vergonha. Cristo morreu por você, Cristo se humilhou por você. Por que você não pode fazer isso por Ele? Amém? Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos, meus irmãos. Paizinho amado, a palavra de hoje, Senhor, ela é forte porque ela nos confronta. Ela nos faz olhar para trás e ver, Senhor, os erros, e ver onde podemos voltar atrás e perdoar ou pedir perdão. A palavra de hoje, Senhor, nos mostra que nós éramos escravos do pecado,
mas a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de hoje nos diz também, meu Deus, que abrir o coração é a melhor coisa, Senhor. É um pedido de ajuda, é um pedido de refrigério. Não só abrir o coração contigo, mas confessar as culpas uns aos outros, Senhor. Deus, muito obrigado por cada ovelhinha que aqui está, cada pessoa que aqui está. Que a tua graça e que a tua mão repouse sobre cada um, em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.